que Ele vive, eu posso crer, porque Ele Glorificado seja o nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. O glorioso retorno de Jesus. Eu quero ler Lucas capítulo 17, verso 24 em diante, que diz assim: porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Guarde essa expressão. Será como o relâmpago. Não é? 2, verso 26. Porque assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Como foi que aconteceu? Aí o escritor Lucas, ele diz: as pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo comprometidas e prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. O verso 28, ainda de Lucas 17, eu creio que você está acompanhando, diz assim: da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Quero chamar a atenção que a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo tem os seus contornos e anúncios bem definidos na palavra do Senhor. Primeiro, como um relâmpago cujo esplendor vai de uma extremidade do céu à outra. E depois seriam dias comuns como estamos vivendo hoje, em que as pessoas estariam comprando, vendendo, casando, indo para o mercado, supermercado, e comendo, bebendo, e alguns, como hoje nós estamos vivendo em período de pandemia, né? Seriam dias comuns. Um sinal tremendo, como um relâmpago que vai fuzilar em todo o universo, mas seriam dias comuns. Então o retorno glorioso de Jesus, Jesus mesmo disse, né? Jesus mesmo anunciou que seria dessa forma. O capítulo 18 ainda acrescenta o seguinte: no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra. Esse é um outro sinal da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Haverá uma escassez, não é? Uma completa escassez de fé. Então eu estava meditando sobre esse texto para trazer para vocês neste dia, e Jesus prediz que a sua volta se dará em momento de grande esfriamento espiritual sobre a terra. Grande esfriamento que fala de desinteresse pela causa maior. Mas não só isso. Afastamento da teologia bíblica. Amados irmãos, a teologia bíblica é brincadeira. Eu estava pregando outro dia numa igreja recentemente, e eu expliquei que a prosperidade, a grande prosperidade é espiritual, primeiramente. Segundo, emocional. E a prosperidade financeira é uma consequência do binônimo anterior, que é um equilíbrio espiritual e um equilíbrio emocional. Mas veja que diz aqui o comentarista da Bíblia King James, na página 1975, afastamento da teologia bíblica
e perseguição aos crentes sinceros. Então, dentro dessa ausência de fé, nós encontramos essas três subdivisões, não é? Esfriamento espiritual sobre a terra, afastamento da teologia bíblica e a perseguição aos crentes sinceros. Haverá tudo isso. Perseguição aos crentes sinceros, perseguição à igreja, perseguição porque, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim como aconteceu nos dias de Ló, haverá um esfriamento espiritual. Jesus prediz no capítulo 18, quando ele fala da viúva persistente, e verso 8, parte B: no entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra. A fé legítima, a teologia legítima, a unção legítima. Eu tenho muito cuidado, porque, obviamente, falar sobre prosperidade, a primeira coisa que as pessoas pensam é em riqueza. Riqueza administrativa, física, patrimônio, propriedades. Mas essa riqueza não é a prosperidade verdadeira, é uma consequência da bênção e da obediência aos mandamentos do Senhor. Isaías capítulo 1, verso 19 diz isso exatamente: se andares nos meus caminhos e se forem fiéis à minha palavra, comereis o melhor da terra. Provérbios 10, 22 diz claramente: a riqueza do Senhor não acrescenta dores. Então volto o meu olhar para os sinais da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E esse é importantíssimo, uma questão milenar, levantada pelo Senhor Jesus Cristo, que diz: encontrará fé na terra. Então nós estamos vivendo esse grande esfriamento espiritual. Estamos vivendo inversão de valores. Estamos vivendo um afastamento teológico. Estamos vivendo perseguição à igreja. Nessa época, será ainda mais necessário perseverar na oração e não esmorecer na fé leal a Cristo. Louvado seja o seu santo nome. Amados, é um assunto profundo, mas estamos pincelando rapidamente. Em Lucas capítulo 19 e verso 44, diz assim: também lançarão por terra, tu e os teus filhos estão dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a maravilhosa oportunidade que tivestes com a visitação de Deus. Esse texto fala da vinda de Jesus e do templo de Salomão, que haveria de ser destruído no ano 70 da nossa era pelo general romano Tito, e a história confirma que todas as pedras do templo foram removidas, inclusive do alicerce, porque havia suspeita que havia muito ouro no fundamento do templo de Salomão. E Jesus disse: olha, isso vai acontecer, sabe por quê? Pedra sobre pedra não deixarão, porque vocês não reconheceram a maravilhosa oportunidade que vocês tiveram com a visitação de Deus entre vocês. Amados, a gloriosa vinda do Senhor Jesus foi iniciada, deflagrada, no final dos tempos, no discurso de Pedro, em Atos capítulo 1 e capítulo 2. Com a descida do Espírito Santo, Pedro fala, cheio do Espírito, dizendo: está sendo inaugurado o que Joel disse:
a vinda gloriosa do Senhor. Em Lucas, ainda nesse mesmo texto, ou seja, sobre o mesmo tema, Lucas 21, ele enfoca exatamente sobre a destruição de Jerusalém. E ele fala sobre o glorioso retorno de Jesus, acrescentando outros sinais, preste atenção. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, porque está muito perto a vossa redenção. Nós estamos vivendo momentos de muita reflexão. Nós estamos vivendo momentos angustiosos no Brasil. Um desentendimento permanente entre os poderes da nossa república. Estamos vendo uma inversão de valores terríveis, como eu nunca vi. Estamos vendo decisões, eu tenho e posso falar sobre isso com autoridade. Eu tenho 3 décadas que trabalho com o direito, que manipulo o direito. Então, depois de 30 anos de advocacia, eu posso dizer a vocês que eu nunca vi decisões como tem sido proferida nesse país. Isto é sinal de um esfriamento dos valores morais. Isso é sinal de uma teologia que tenta disfarçar e transformar pastores em verdadeiros cafetões da prosperidade, atraindo pessoas em troca de chave de carro, em troca de destaque e de recursos nesta vida. Mas a prosperidade da teologia verdadeira não foca em cima dos bens materiais. Foca no estado de espírito, num altar levantado na presença do Senhor. Foca num equilíbrio emocional do dia a dia. E as bênçãos, óbvio que eu quero dizer isso para vocês e deixar claro, eu não sou contra quem tem riquezas, eu não sou contra quem tem condições financeiras. Não, eu aprecio isso como uma consequência de obediência. Olha, eu também entendo isso como você entende. O Deus que nos abençoa espiritualmente e emocionalmente é o Deus que nos abençoa financeiramente. Mas não podemos transformar essa teologia da prosperidade como a teologia da salvação. Até porque todas as mensagens de Jesus acerca da riqueza e dos bens materiais é preciso serem cuidadosamente analisadas. Então fica aqui essa reflexão, que Deus nos abençoe, que não possamos perder o foco da vinda gloriosa do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que a nossa visão teológica não seja deturpada e que a fé que traz milagres, a fé que vence o mundo, a fé que faz trazer a glória e a presença de Deus para o nosso coração, que essa fé seja renovada a cada dia, na oração, no jejum, na busca contínua, na humilhação, na resiliência e sabendo, acima de tudo, que a nossa redenção bate à porta. Esse é o nosso alvo. E muita gente às vezes diz assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o que é o céu.
a doçura de morar com Deus. Na minha mente está bem solidificado a ideia de que o céu é maravilhoso. O céu é muito, muito, muito maravilhoso e glorioso, de forma que eu não posso ter essa ideia de querer ficar aqui, porque aqui é melhor. Quando a pessoa tem a dimensão do que é estar com Deus. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, João 14. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar lugar. Então ele foi ao Calvário, preparou lugar. Aqui é lugar de sofrimento. Paulo dizia em Romanos, não há de se comparar com a glória que nos haverá de ser revelada em Cristo Jesus. Todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, todas as desilusões e tudo que nos acontece de triste não são para comparar com a glória que nos haverá de ser revelada em Cristo Jesus. Céus que ele criou maravilhoso. Não permita que a sua fé esfrie e nem permita que esmoreça o seu vigor espiritual. Aprume o seu barco nas águas do mar de Cristo. Sustente-se na esperança da ressurreição. Creia na teologia certa. Primeiro é salvação, segundo é a solidificação da salvação com justificação em Cristo Jesus, pelo poder do seu sangue, pelo poder da sua palavra. Quando você estiver bem espiritualmente com Deus e quando você estiver bem emocionalmente com a vida, a bênção da prosperidade será mera consequência de Deus em sua vida. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Um abraço bem forte para todos. Nossa oração é que essa palavra nos traga ânimo, nos traga fervor, nos traga de volta ao altar a teologia verdadeira e que possamos enfrentar todas as circunstâncias firmes, que o dia glorioso da vinda do Senhor se aproxima e Ele vem nos buscar. Amém. Pai, te louvamos em nome de Jesus por essa reunião, por essa live, aqueles que estão presentes, aqueles que virão ouvir, que possam, Senhor, abrir as Bíblias e possam acompanhar esse texto e serem renovados. Seja renovado, meu irmão. Olha, nossa vida não é aqui. Nosso segredo está escondido com o Senhor. Se você aqui não consegue muita coisa, quase nada, saiba que um dia os céus te aguardam, onde tudo será perfeito. Não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá decepções, não haverá necessidade, não haverá fome. Ali só a presença gloriosa do Senhor. Que o Espírito Santo renove o teu coração e o foco na causa bendita do Evangelho, que é o dia glorioso de nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém.